Hoje, a aula a gente vai falar sobre administrar a dois, né? Qual é a melhor maneira de administrar as finanças a dois, e vamos fazer o teste de perfil financeiro de vocês. Então, esse teste é preciso que vocês estejam com um caderninho aí, para anotar a pontuação de vocês. E aí, precisa de ter atenção, precisa estar concentrado aqui. Então, talvez, pastor, se o senhor não tiver em todo o teste totalmente aqui, o senhor depois volta, assiste de novo e faz com atenção, tá bom? Quem está sem as esposas, pastor Edmilson, pastor Aldo, depois tem que passar essa aula para elas poderem fazer o teste, porque um dos pontos mais importantes é, inclusive, a gente saber o meu perfil financeiro e o do meu cônjuge, para a gente entender quem a gente é, quem é o outro, e conseguir ter o alinhamento necessário entre vocês dois. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai ver as formas de administrar, né? Qual a melhor forma, o teste de perfil. E a gente vai entender, descobrir os perfis de vocês. Vamos ver os pontos fortes e fracos de cada perfil, entender a formação de perfil e como isso vai influenciar na administração aí da casa de vocês. Então, tem 3 formas de administrar mais comuns, tá? Quais são elas? A 50-50, que é 50-50. É aquela forma de administrar que, quando os dois trabalham, a esposa paga metade das despesas e o esposo paga metade das despesas, e o que sobra, cada um faz o que quiser, né? E tem o proporcional, né? O que o proporcional diz de uma forma bem clara? Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Só que hoje eu vejo, principalmente no meio evangélico, no meio cristão, esse proporcional nem acontece muito assim. Ele acontece muito, eu vejo muito desse jeito. Ah, o esposo faz a compra, a esposa paga a escola, eu pago isso, você vai pagando aquilo. E essa distribuição acaba sendo de acordo com o salário que cada um tem. Então, os casais pensam, analisam mais ou menos quanto que daria para cada um pagar e divide as despesas da casa assim, por pessoa do casamento. Então, você paga isso, eu pago aquilo. Isso seria o proporcional. E a gente tem a unidade. Como é que funciona a unidade? Na unidade, a gente não vê os salários separados e nem vocês separados. A gente soma os salários. Então, o que a gente enxerga é salário da família, a renda familiar. E aí, inclusive, o mundo vê assim, né? Quando se você for financiar um carro, financiar uma casa, eles não perguntam qual que é a sua renda, eles perguntam a renda da família, de todo mundo que está dentro da casa. Então, a unidade é você soma, depois traz a Lavina aqui, amor, para dar um beijo nela. A gente soma as despesas, soma os salários, a gente paga aquilo que precisa ser feito, e o que sobra, eu botei entre aspas, porque vocês vão ver depois na minha metodologia que não é que sobra, a gente separa esse valor intencionalmente. Mas o valor que sobra, a gente divide igualmente para os dois. Então, cada um faz o que quiser com esse dinheiro, mas fica igual, né? Não tem desigualdade ali. Tem várias situações de salários que, às vezes, principalmente desse 50-50, né, que um às vezes ganha mais do que o outro, aí a gente tem uma desigualdade social dentro da própria casa, né, onde um tem mais dinheiro sobrando do que o outro. Isso é muito ruim, tá? E qual é a melhor forma de administrar? Isso não só espiritualmente falando. Espiritualmente falando, eu nem ensino as outras formas. Quando a gente fala de educação financeira de uma forma geral, de uma forma secular, a gente pode estar ensinando essas 3 maneiras de como administrar o dinheiro. Como mentora de casais cristãos, principalmente pastores, eu não ensino. Eu não ensino porque eu não acredito na forma de administrar dessas 2 primeiras. Primeiro, que a Bíblia fala que quando a gente casa, a gente se torna um. Então,
Antigamente, quando a mulher não trabalhava, eu não sei como que é dentro da casa de vocês, se ainda é assim, se às vezes só o homem trabalha, e aí é tranquilo. Mas na maioria das configurações das famílias, hoje, a gente tem o quê? A gente tem esposa e esposo trabalhando. E aí, a gente tem aquela coisa de falar assim, eu vou pagar tudo, e você faz o que você quiser com o dinheiro, para a mulher também acontece. E isso é muito válido, válido quando a gente está numa plenitude financeira, assim, né? Já está assim, fazendo assim com dinheiro, é válido, né? Você, não, pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas quando a gente ainda não está nessa plenitude financeira, nessa abundância ainda total, é muito importante que haja unidade entre os dois, porque muita coisa fica escondida, não escondida no sentido de querer esconder, mas muita coisa fica sem ser vista, sem ter clareza, quando cada um administra o seu salário. Muita coisa. Eu falo, a unidade é como se fosse um purê e não um saco de batatas. Porque o saco de batatas parece que está todo mundo junto. Está todo mundo junto, né, no saco de batata. Você está ali, todo mundo está grudadinho no outro, mas não está unido. E enquanto a gente está como saco de batata, o que acontece? Num saco de batata, você não consegue ver tudo. Por que você não consegue ver tudo? Uma batata esconde a outra. Aí, às vezes, tem uma escadinha ali, às vezes tem uma deformidade, né? Que a gente não consegue ver. A gente olha o saco de batata, parece que está tudo bem. Mas quando a gente vai fazer o purê, a gente tira todas as batatas do saco, a gente descasca, aí a gente tira a parte que não está boa, e a gente faz o purê só com o melhor de cada batata. Essa é a unidade. A unidade é a gente juntar de verdade vocês dois, financeiramente falando, tirar o que não é bom de um, o que não é bom do outro e unir o melhor de cada um dos dois. E a gente só consegue fazer isso se a gente parar de ver os salários separados. Por mais que você fale assim, não, mas a gente aqui é unido. Se precisar de alguma coisa, eu vou suprir, eu também ajudo. Não é isso. Não é isso ainda. A unidade é você juntar realmente. Aqui em casa, eu não ganho X e o Mário ganha Y. Aqui em casa, nós ganhamos W. Então, a gente pensa toda a logística da casa em cima do W. E isso faz uma diferença gritante na hora da gente fazer o orçamento financeiro de vocês. Muita coisa vai se trazendo à tona, ralos financeiros, coisas que a gente não consegue ver quando está cada um olhando o seu salário. E mais, né? Quando a gente junta o salário, a gente tem maior responsabilidade. Porque quando eu estou olhando o meu salário como o meu e ele como o dele, a gente inconscientemente se sente à vontade para fazer certas bobagens financeiras. Porque lá no fundinho o dinheiro é meu. Agora, quando o dinheiro é nosso, eu preciso fiscalizar e eu preciso prestar conta ao outro. E prestar conta ao outro, ida e vinda, mulher e homem. Não é só a mulher ou só o homem. Eu vi de uma igreja que, não do pastor Josadak, mas uma igreja antes até da DEC, né, que eu vim da DEC, depois do pastor Josadak, antes da DEC, que o pastor falava que, para ser submissa, a mulher tinha que dar todo o dinheiro na mão do homem. E o homem que tinha que administrar. E hoje, a gente vai quebrar como eu posso dizer, esse sofisma, mas por que não é assim? Não é o homem que tem que administrar e não é a mulher que tem que administrar. É quem é melhor para isso. E isso não tira a autoridade do homem, porque quando o homem é líder da sua casa, ele tem o olhar e a sabedoria de delegar. Vê se vocês concordam comigo. Se vocês são líderes e bons líderes, o que você tem sabedoria de fazer? Botar a pessoa que não sabe fazer uma coisa para fazer? Ou você vai pegar a pessoa mais habilitada para aquilo para fazer aquilo?
É assim que a gente deve pensar como líder. E não que a gente precisa estar abraçando tudo, que a gente tem que fazer tudo porque eu sou o cabeça, ou porque eu sou o sacerdote da casa. Não. Ser sacerdote, ser liderança da sua casa, é você ter essa sabedoria de entender quem é melhor para administrar. Pode ser que seja você como homem, pode ser que seja sua esposa. Aí eu lembro que, na época, a minha mãe que administrava. Aí passou para o meu pai. Gente, foi um caos financeiro maior ainda na nossa casa, porque meu pai não sabia fazer aquilo. O meu pai não tinha essa habilidade. Então foi pior. Já estava ruim, mas ficou pior. Então a gente vai entender que essa unidade ela não tem a ver com eu faço e você só fica quieto ou você só fica quieta. Não tem a ver só com eu sozinho administro, não. Os dois sentam comum acordo, só que um fica de frente. E esse um que fica de frente é a pessoa mais habilitada que a gente vai descobrir hoje no teste de perfil. Outra coisa que vai trazer, quando a gente falar de unidade, é maior senso de união e a fiscalização e a ajuda. A fiscalização, gente, inclusive é o motivo pelo qual o Brasil está como está, porque não tem fiscalização direito. Então, quando você tiver esse senso de que tudo que você faz, o outro precisa saber, você pensa muito mais. A ideia do caderninho, ó, do grupo, gente, é muito fantástica do grupo de casais. Porque quando você pensa que você tem que botar lá no grupo aquele gasto, você já pensa duas vezes se você vai comprar ou não. Nas outras turmas, né, que a gente fez, eu tinha muito esse relatório de pessoas falando assim, caramba, só de ter que botar lá no grupo o que eu ia comprar, já fez eu não comprar um monte de coisa, porque depois ia perguntar por que eu comprei, e aí já inibiu um pouco aquela compra por impulso. E agora, eu vou até encerrar aqui, mas vocês entenderam, gente? Faz sentido isso que eu estou comunicando? Talvez seja diferente do que vocês já estavam acostumados, mas fala comigo, faz sentido essa olhar o dinheiro assim juntos, unidos de verdade para vocês? Ou isso ainda é muito novo para vocês? Podem ser sinceros, não tem problema. Faz sentido, sim. Já tinha ouvido já essa fala aí, mas faz sentido, sim. O negócio é praticar. Isso. O negócio é ir para a prática. Esse é o nosso desafio, né? Isso aí. Tem muita coisa que a gente conhece na teoria e a prática fica distante. É verdade, aqui vocês vão ter a prática, hein? A gente faz algumas coisas aqui, mas é praticar que a gente vai aprendendo. Isso. Isso aí. Muito bom. Pastor Aldo, faz sentido? Sim, faz sentido. O negócio agora é a prática daqui para